todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, aqui em Presidente Epitácio, todos os domingos às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais, por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Estudando esse trimestre agora, de 2026, sobre o tema A Santíssima Trindade, o único revelado em três pessoas eternas. O comentarista, o pastor Douglas Baptista, ali de Brasília, Distrito Federal. Já tivemos a lição passada, que foi a lição de número 4, aonde nós trabalhamos sobre esta paternidade divina. Trabalhamos sobre o reconhecimento ou a revelação dessa paternidade. Trabalhamos ali no tópico 1 e no tópico 2. Nós trabalhamos esse reconhecimento à paternidade, que nós vemos ali que o próprio Jesus, reconheceu que Deus ele é o Pai. Para os judeus era uma afronta. Para os judeus, Jesus estava blasfemando, porque quando ele dizia ser filho de Deus, haja vista hoje em nossa cultura, isso virou genérico, está generalizado, todo mundo diz filho de Deus, e muitas das vezes você olha as condutas, não condiz com aquilo que a pessoa está falando. Mas o contexto cultural em que Jesus vivenciava, se dizer filho de Deus, para eles é ser como alguém que é igual ao Pai. Jesus mostrou isso, mostrou o seu lado divino e também mostrou o seu lado humano. O Jesus, sendo totalmente Deus e também totalmente homem. Mas os judeus não aceitaram. E alguns momentos e alguns contextos, como vemos em João capítulo 8, capítulo 5, vários textos ali, nós vemos os judeus querendo apedrejar Jesus, porque ele se dizia filho de Deus, e fazia as mesmas obras, fazendo ele as mesmas obras que o Pai faria. E nós vemos o tópico 2, esse reconhecimento dessa paternidade. Pedro ali na região de Cesareia de Filipe, porque fala da Cesareia de Filipe, para distinguir da outra Cesareia marítima. Ali, Jesus levou os discípulos ali, existia várias divindades ali, Deus Pan, existia templo, Deus Pan, Deus das florestas, cavernas ali, vários templos, estátuas e cavernas, até mesmo templo em honra a César, o Deus Eco, vários deuses ali. E Jesus já levou os discípulos àquele lugar justamente para esse propósito, para entender aonde que eles estavam firmados a sua fé. E foi nesse momento, ali em Mateus 16, que Pedro reconhece que Jesus é filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse fato nos chamou muito a atenção e muito relevante e muito importante. Por quê? Porque quando Pedro reconhece quem Jesus é, quando ali o Pai revela a Pedro quem Jesus é, Jesus então revela a Pedro quem ele é. Ou seja, o conhecimento de Jesus, nos leva a conhecer a nós mesmos. Pois eu te digo, tu és Pedro, que no grego é Petras, é uma pequena lasquinha da rocha. E sobre esta rocha, que é Cristo, ou esta pedra, ou esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro tem a revelação de Jesus como Filho de Deus, por meio do Pai, e o Filho Jesus, através do Pai, também revelou a igreja. Então, a igreja era baseada, ela foi revelada com base na confissão de Pedro. Porque o que eu preciso entender é que antes
revelação da igreja, Pedro reconhece quem Jesus é. Eu só posso ver a igreja, né? Deus se revela à igreja, Cristo revela ao mundo por meio da igreja, né? Perceba que lá em Apocalipse, capítulo 1, eu olhei quando João olhou e viu 7 castiçais de ouro. Perceba que ele tem a revelação do Cristo ressurreto. E aí, quando ele vê Cristo, depois ele vê 7 castiçais. Porque é a igreja que Jesus vai usar para se revelar ao mundo. Isso é muito importante, essa lição é evangelística também, queridos. Que os professoras evangelizem, busquem pessoas não cristãs, porque o mesmo você vai estar ensinando os cristãos, e se não tiver cristão, você vai estar ensinando os cristãos, né? Se tiver cristão, lógico, tem que ter, na escola bíblica tem que ter cristão, você vai estar ensinando os cristãos, fortalecendo a fé dos cristãos. E se tiver pessoas não cristãs, é importante, porque essa aula também é uma aula evangelística. Então, Cristo, Deus, quis se revelar ao mundo por meio da pessoa de Cristo, também a igreja. Por quê? Porque Jesus está no céu. O que ele enviou para ficar conosco é o Espírito Santo. Né? Ele diz que virá é outro no grego, tem 2 palavras para outro no grego. Héteros, diferente, e halos, que é da mesma substância, da mesma característica, o monogenês do grego. Mesma substância do Pai. É como sendo ele, um representante dele, estando aqui. Iguais a ele, igual a ele. Então, lá no meu trabalho, na rua, na sociedade, na faculdade, na sua casa, é você que vai ser uma carta aberta para que o mundo leia a pessoa de Cristo na sua vida. Cristo vai se revelar ao mundo por meio da igreja. A igreja que confessou a Cristo, a igreja que reconheceu ele como Filho de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Então nós vemos que foi revelada aí a única palavra igreja que aparece somente ali em Mateus também. Nos outros evangelhos aparece somente ali em Mateus capítulo 16. Né? É uma das únicas menções que se fala sobre a igreja. E aí nós vemos, o tópico 3, trabalhamos sobre essa experiência do amor do Pai. Né? Trabalhamos que amor não é sentimento, mas é comportamento. Deus, ele é amor, nós temos amor. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 5. Vamos trabalharmos sobre o Deus Filho. Quando nós falamos sobre o Pai, queridos, nós trabalhamos em nossa lição. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, nos fala que ele é o Pai dos Espíritos. Então perceba que é o Pai, né? Ele não é um Pai. Ele é o Pai e muitas vezes age como Pai na pessoa de Cristo. Ele é o Pai dos Espíritos. O Espírito ali está com um E minúsculo, que é a nossa vida. Então, se ele é o Pai do Espírito, ele é eterno. E ali está falando da pessoa de Cristo. Isaías profetiza 700 e poucos anos antes de Cristo. Essa pessoa de Cristo. E aí, nós vamos ver o nosso 3, nós trabalhamos sobre esse amor, que foi da lição de número 4. E hoje, sobre o Deus Filho, a nossa leitura em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, depois 34 e 35, e depois Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Palavra-chave é Cristo. Essa palavra-chave, por que fala palavra-chave? Porque ela vai correr em todos os tópicos. A palavra-chave, ela corre em todos os tópicos, tanto no tópico 1, quanto no tópico 2, quanto no tópico 3. Tópico 1, nós vamos trabalhar sobre essa divindade do Filho. Tópico 2, nós vamos trabalhar a centralidade do Deus Filho. E o tópico 3,
nós vamos trabalhar sobre esta missão redentora do Deus Filho. E aí, nós vamos trabalhando aqui já a nossa introdução. Vamos trabalhar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho. Queridos, vamos usar os dois textos, que são dois textos muito importantes, aonde vai mostrar nitidamente ali a Trindade em ação. Tanto nós vamos ver Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 17, quando vai falar esse evento da transfiguração, é algo muito forte, porque mostra ali tudo, a lei e os profetas apontando para Cristo. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui, porque é algo muito importante. O que o comentarista usa, Lucas capítulo 1, especificamente, nós vamos ver ele usando o versículo 35, nesse momento em que o anjo ele vai se apresentar a Maria. Eu acredito que eu já falei para vocês aqui, isso aqui é um assunto teológico, né? Até vamos dizer aqui, é matéria de bacharel que nós damos, mas é importante nós falarmos isso aqui nesse vídeo, porque vocês merecem o melhor. Né? Tem pessoas que deixam para revelar coisas profundas em congresso. Não, aqui nós fala o pessoa mais simples que for, nós vamos falar aqui a revelação mais profunda. Eu aprendi uma grande coisa com o meu professor. Estude o mais profundo que você puder. Mas quando você for pregar, prega que até uma criança entenda o que você está falando. Então, todas as profundidades devemos entender. E Jesus foi assim. Ele cavou fundo e falava raso. É sal, é luz, a semente, o semeador. É assim vai. Tem que falar a linguagem acessível às pessoas. Mas a revelação profunda, vamos dizer aqui, é que lá em Mateus, o anjo, ele visita José. Mas por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus. Então, os judeus não iam aceitar um anjo falando com a mulher. Então, Deus sabe de todas as coisas. Só que lá em Lucas escreveu para os gentios. Então, não tem essa dificuldade de os gentios entender que um anjo falou com a mulher. Então, é mais acessível para eles entenderem. Então, Mateus mostra o anjo falando com José e Lucas mostra o anjo falando com Maria. E quando vai falar, diz: e respondendo o anjo lhe disse, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Perceba que aqui está falando do que? Da Trindade, o Espírito Santo. Espírito Santo. Olha algo muito importante. Já está falando do Espírito Santo. E aí continua. E a virtude do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Quem que é o Altíssimo? O Altíssimo é Deus. O Altíssimo aqui é Deus. E o próprio Satanás, quando viu a Cristo, reconheceu que ele é o Filho do Altíssimo. Lá em Marcos capítulo 5, o diabo reconhece que Jesus é Filho do Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Que temos contigo, ó Filho do Altíssimo. Então o Altíssimo aqui é Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que algo interessante, está se referindo a Deus. Uma pessoa de Jesus que ainda não foi revelado plenamente no Antigo Testamento, mas foi revelado no Novo Testamento. Quem é que diz que ia trazer descanso para nós? Jesus. Mas tudo já para Cristo. E aí diz, porque também o santo que de ti há de nascer. Quem que é esse santo? Jesus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que algo interessante. Então aqui mostra o Espírito Santo, a Trindade em ação envolvida no nascimento de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, e a virtude do Altíssimo, que é Deus, cobrirá com a sua sombra.
e o santo que há de ti será chamado Filho de Deus. Que é isso? Jesus. Nesse um versículo nós vamos ver a Trindade em ação aqui. Em outro momento nós vamos ver que vai ser algo muito relevante para entender, mas eu vou antecipar aqui. É o momento da transfiguração do Senhor Jesus. O que é essa transfiguração? Essa transfiguração é quando Jesus quis revelar para os seus discípulos Pedro, Tiago e João, uma partícula da glória. 6 dias depois, porque momentos antes, em Mateus 16, 21, 28, Jesus começa a falar da cruz. Jesus começa a falar do seu sofrimento, do seu padecimento lá na cruz. É aonde que Pedro se levantou? Não, Senhor, de modo nenhum. Jesus então repreendeu a Satanás. Perceba que antes de Jesus falar dos momentos de glória, ele fala da cruz. Porque não existe coroa, né, sem provação. Não existe glória sem provação. Não existe glória sem cruz. Pedro queria glória sem entender que tem que passar pela cruz primeiro. Né? Tem que passar pela cruz. E aí nós percebemos que quando Jesus se transfigurou, mostrou um pouco da sua glória, apareceu Moisés, apareceu Elias falando com ele, e Pedro toma a palavra. Só que de repente lá aparece uma voz. Mas antes de eu falar dessa voz, perceba que apareceu Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Pedro o Novo Testamento. E da nuvem sai uma voz, escutai, ou seja, escutar que é Cristo. Em Mateus 17, 8, erguendo os olhos não viram a ninguém senão a Jesus. Olha que algo interessante, porque a lei, Moisés, que apareceu, não é uma ressurreição de Moisés de maneira nenhuma, não é uma comunicação com morte de maneira nenhuma. A lei e os profetas, todos os profetas, aí, Jeremias, todos os profetas, o que eles profetizou apontou para Cristo. Então, aqueles que querem viver da lei ou segundo a lei, isso não tem embasamento na palavra do Senhor. Então, Cristo é o centro, queridos, de todas as coisas. Eu estou com essa divindade do Filho, né? O ponto 1, essa concepção virginal, esse ato milagroso, que nós já mostramos aqui, a Trindade em ação. É bom entender 3 coisas, que o nascimento de Jesus, ele foi virginal. Segundo, a sua morte foi sacrificial. Terceiro, e a sua ressurreição foi sobrenatural. Essa expressão sombra que diz ali no grego é episkiazo, quer dizer, a presença divina. A própria presença divina estando ali com eles, né? Que está vinculado à sombra da virtude que no grego é dinamis, ou seja, o poder de Deus. Então ali nós vemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A deidade absoluta do Filho. Ponto 2, do grego é homousios, do Pai, ou seja, da mesma substância. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, e o versículo 30, ele diz, eu e o Pai. Perceba que quando Jesus fala eu e o Pai, são 2 pessoas distintas. Somos um. Ou seja, 2 pessoas distintas, sendo como um só. Né? Sendo como um só. Então, antes de nascer em Belém, o filho já existia. No princípio, ele estava com o Pai. E João fala isso lá no seu capítulo 1. E o verbo era Deus. A tradução Novo Mundo, esse era um Deus feminino, a profanação. Então, aqui nós vemos Jesus se fez carne, como diz nos evangelhos. Ele encarnou, não reencarnou. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Possuindo as 2 naturezas, divina, unidas numa pessoa humana. Essa união, chamada união hipostática, né? A união dessas 2 pessoas,
é sem confusão, sem mudança e sem divisão. E sem separação. O Concílio de Calcedônia, 451, ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Sendo o Deus homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Perceba que Moisés ele fez uma certa mediação. Moisés fez mediação entre os homens e Deus. Mas Moisés não poderia fazer mediação entre Deus e os homens. Por quê? Porque Moisés era pecador. Ele sendo pecador, ele não pode fazer mediação entre Deus e os homens. Mas Jesus sendo santo, perfeito, porque já foi profetizado lá em Lucas 1, que nós vemos aqui, o santo que de ti há de nascer, Jesus nasceu santo, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ele sim, sendo santo, sendo perfeito, nunca pecou, mesmo sendo tentado, ele nunca pecou. Então, ele tem os ponto 3 aí, os atributos divinos. Ou seja, os mesmos atributos que Deus Pai tem, Jesus ele tem. O Pai tem eternidade, Jesus é eterno. Não teve começo, pois é eterno. Isaías 9:6, ele é o Pai da eternidade. Perceba que está profetizando ali, falando também sobre Cristo. Né? Sobre Cristo. A profecia de Isaías 9 aponta para Cristo. E imutabilidade, isso significa que ele não muda. Ele é imutável. Ele não muda o seu caráter. Não é como os homens que mudam. Onipresença, Jesus declarou sua presença. Mateus 8:20. Ensinando a guardar todas essas coisas, eis que eu estou com vocês. E presente, ou seja, onipresença. O que é onipresença? Significa que ele está presente em todos os lugares. Aí tem também onisciência, quer dizer, que ele conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Onipotência significa que ele tem todo o poder. Né? Todo o poder. Eu quero ler aqui o texto, gente, porque é bom a gente falar e mostrar na Bíblia. Né? É bom ao professor, é importante fazer a leitura. Falando sobre onipotência, significa que ele tem poder. Me ver o coração esse texto aqui, eu quero ler com vocês, porque aqui fala de umas três graças maravilhosas. Aqui está falando de Jesus, gente. Olha só. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu. Perceba que aqui já mostra o quê? Aqui já mostra a divindade de Jesus e também a divindade. Quando se fala que o menino deu, isso mostra o que? A sua humanidade. E o filho se nos deu, que o filho foi dado. E o seu principado será estar sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado o quê? Maravilhoso. O que é maravilhoso? Aquele que faz maravilhas, proezas, milagres. Jesus não fez muito isso nos evangelhos. Ele não fez grandes maravilhas. Segunda característica, conselheiro. O que é isso aqui, gente? Conselheiro, aquele que dá conselho. Jesus aconselhava as pessoas, aconselhava os pecadores, aconselhava as prostitutas. Né? É aquele conselho que hoje é um papel do Espírito Santo nos ajudando, nos aconselhando. Terceira característica, Deus forte. Está apontando para Cristo aqui, gente. Deus forte. Né? O que é isso? Ele tem poder. Quarta característica, Pai de eternidade. Então, se a eternidade já não tem fim, ele é o Pai, ele também não tem fim. E príncipe da paz. Jesus não veio trazer paz? João 14:26. Deixo a minha paz vos deixo. Não dou como o mundo dá e oferece. Não se turbe nem se temorize. Então, essas 5 características aqui, eu não vou ganhar. Não falo perder tempo, eu falo ganhar tempo. Né? Eu não vou ganhar tempo nelas, porque não é o assunto. Mas desembolsa aqui, que você vai ver todas essas virtudes, essas 5 características aqui. Você vai ver na pessoa de Cristo, se cumpriu. Realmente, na pessoa de Cristo. Né? Então é muito relevante, é muito importante nós entendermos isso. Então, onipotência, Deus é o Todo-Poderoso. Então,
as informações do Testamento desse assunto deve reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Ou seja, por que é importante falarmos isso, queridos? Porque alguns entendem que quando ele encarnou, deixou de ser Deus. Não, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, sempre será. Tópico 2, essa centralidade do Deus Filho, né? A glória sobrenatural. Veja que transfigurou diante dele e o seu rosto resplandeceu como o sol. Olha que algo muito importante, por quê? Porque o sol aponta para a pessoa de Cristo. Um dos símbolos tem muitos símbolos que apontam para Cristo, mas um dos que apontam nitidamente, especificamente para Cristo, é o sol. Porque quando você vai ver, no primeiro dia criou a luz, aponta para Cristo. No segundo dia criou o firmamento. No terceiro dia criou a terra, a vegetação. No quarto dia criou o sol, a luz. Você vê que alguns pontos aqui, a estrela, aponta. Mas o sol é aquele que mais especifica a pessoa de Cristo. Perceba que o sol foi criado no quarto dia. Malaquias 4:2, para vós que temeis a mim, nascerá o sol da justiça. Está apontando para Cristo. Para Cristo. Isso é o quê? No quarto século, porque de Malaquias veio 400 anos de silêncio. E Jesus nasceu quando? No quarto milênio, de Adão a Cristo, 4.000 anos. Então Jesus, o sol no quarto dia, Jesus profetizado no quarto século e nasceu aproximadamente no quarto milênio. Então tudo isso aponta para Cristo. Transfigurar no grego é metamorpó, quer dizer, é uma mudança. Jesus mostrou uma glória, temporariamente uma glória para os discípulos, para eles verem um pouquinho do que será uma glória. Né? Ponto 2, testemunho da lei dos profetas. Apareceu Moisés e Elias, já falamos, né? Não foi um contato com os mortos, mas Moisés ali representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, e os profetas. Né? E Elias representando os profetas, que tudo aponta para Cristo. Nós vemos ali. A presença deles é uma visível da superioridade de Cristo. A voz falou, a ele escutai, ou seja, a pessoa de Cristo. Ponto 3, a aprovação divina do Pai. Né? Esse é o meu filho, a mesma voz que falou no batismo. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo, que no grego é eudoquesa. Revela que o filho é aquele a quem o Pai se deleita. Tem um cachorrinho aqui. O tópico 3 vai falar algo importante sobre a missão redentora do Deus Filho. Ponto 1, o Filho com revelação suprema, a ele escutai-o. Né? Percebe que não foi falado para dar ouvido nem a Moisés, nem a Elias, mas a Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Ponto 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Ele nos olhos não viram a ninguém senão a Jesus. Hebreus 12:1, olhando para Cristo. Então, o Antigo Testamento é tudo sombra que aponta para a pessoa de Cristo. Nós vemos aqui uma missão redentora. Até o tabernáculo, tudo apontava para a pessoa de Cristo. E o ponto 3, o aprendizado pela experiência. Né? Veja que Pedro, mais para frente, na sua carta, ele fala desse evento. Esse é meu filho em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Em quem eu me agrado. Porque a mesma voz que apareceu no batismo, esse é o meu filho. Fala aqui de uma filiação divina, em quem eu se comprazo, ou seja, sagrado, ou seja, caráter. Porque não basta ser filho, tem que ter caráter. Hashtag, este é meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Porque não basta ser filho, é preciso ter caráter. Então, se eu confesso a Cristo, reconheço Ele como Filho de Deus, como o único caminho, eu sou irmão de Jesus e sou filho de Deus. Então, nós aqui sobre o Deus Filho. Amém.